Muito bem, iniciando o nosso bate-papo de abertura aqui no site Leandro Stormer, 9 horas e 55 minutos. Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte dos amigos me conhece, trazendo a abertura desse início de semana. Tudo bem com os amigos? Espero que sim. Podemos iniciar então. Quem quiser enviar perguntas no chat que fica logo abaixo do vídeo, o indivíduo consegue fazer isso. Tá? Então temos uma segunda-feira em que o índice futuro trabalha com uma queda relevante de 1,20%. A abertura se deu com uma queda com um gap ainda maior, né? Queda de 1,60% por conta das instabilidades na Grécia, né? Da possibilidade de calote na realidade. O índice futuro abriu testando a mínima de quinta-feira e naquele teste o mercado deixou um candle comprador que teve a sua máxima superada. Então esse é um sinal de entrada contra o gap que é ensinado nos nossos treinamentos, né? É o trade para fechamento de gap, embora na maior parte das vezes o indivíduo não vai buscar de fato fechar todo o gap, né? Porque quando o gap ele é muito grande, quanto maior é o gap, menor é a probabilidade que de fato ele seja fechado. Tá? Então, um alvo gráfico usual costuma ser a metade do gap. Tá? Então, a metade do gap ficaria exatamente ali em 54,300. Esse seria um alvo técnico, né? Embora a gente costume utilizar outros alvos estatísticos, no caso aqui a volatilidade, então 20% da volatilidade, né? No caso aqui seria então 0,64%. O mercado ainda não chegou a dar esse parâmetro também. Então, trades mais ousados aqui de fechamento de gap já teriam gerado entrada. Dentro da nossa abordagem que a gente segue mais conservadora, mais tranquila, né? Que é do método Leandro, que não produz tantas entradas e costuma operar somente a favor do viés, ainda não há trade, né? Os trades que existem dentro dessa filosofia seria somente acima da linha d'água, que seria um trade pouco provável para hoje, ou um trade na venda abaixo da mínima do dia. Tá? Então, dentro da abordagem que a gente segue de maneira bem objetiva, esses seriam os pontos de entrada no índice futuro, que hoje, novamente, trabalha em queda. Inicia a semana em queda. Em relação ao dólar WON15, lembrando que hoje é o último dia útil, onde esse contrato possui liquidez, né? O último dia útil de fato é amanhã, mas líquido é hoje. A partir de amanhã os trades podem ser concentrados no WOQ15, que ainda não é o contrato mais líquido. Tá? No WON15, que é o contrato então atual, tivemos uma abertura em gap de alta. O mercado vem caminhando aí para fechar o gap. Dentro do modelo que a gente opera, teremos trade na venda se o mercado fechar abaixo da linha da água, que é o fechamento de sexta-feira, ou um trade na ponta de compra se o mercado fechar acima da máxima do dia. Tá? Então, dólar em alta e índice em queda no início dessa semana. O João pediu se eu estou comentando as notícias da Grécia. Eu só comentei porque eu ouvi falar aqui. Eu confesso que eu não li nada. Eu ouvi falar e na rádio enquanto eu vinha para o escritório. Porque eu confesso que eu não acompanho de perto as notícias. Tá? Milho. CC 1015. Porrada. Forte. Movimento que só é pego por quem opera a média móvel. Quem não opera a média móvel, quem não opera modelo seguidor de tendência, não tem como pegar esse tipo de movimento. Tá? Então todo aquele estresse que foi causado aqui dentro, né, gerou compra, aí gerou stop, gerou venda, aí gerou stop, aí gerou compra, aí gerou stop, aí gerou venda, aí gerou stop. O cara tomou 4 stops aqui dentro e sem dúvida a maior parte das pessoas no quarto ou no terceiro stop já estava pensando: meu Deus, que horrível esse sistema, eu nunca mais quero operar esse modelo. E é bem nesse momento de auge de descrença que o mercado faz esse tipo de movimento, tá? Em que um trade é capaz de pagar todos os stops. E é exatamente essa a característica do modelo média móvel de 9, por exemplo. Acertar pouco
paga bem quando acerta. Temos o milho aí rompendo, inclusive, então, uma LTB, o gráfico diário. Não vejo ponto de entrada. Quem tem posição, carrega, não há por que fechar essa posição. Em relação ao boi, sim, lembrando que o milho, né, no gráfico semanal está gerando entrada agora. Gerou entrada em 27,50. O problema de trabalhar uma entrada pelo gráfico semanal é que o cara tem um stop aí de 2,40, né, um stop gigantesco. E não é o prazo que a gente usualmente costuma operar essa abordagem. O boi, BGI V15, entrou em zona de suporte, nessa faixa aqui entre a mínima de fevereiro e a máxima de janeiro, 148,40, 146,30, né, zigue-zagueando para baixo, com as médias viradas para baixo. Não vejo nenhuma entrada no momento no boi, né, usualmente operar na venda o boi costuma ser bastante ousado, né, por conta dos dados históricos, né? As pernas de queda do boi no passado não foram grandes o suficiente a fim de gerar retorno consistente por conta do custo. Tá? Então o cara que está de fora esperando uma posição na ponta de compra seria um indivíduo sensato. Tá? Muito bem. Inclusive a gente pode pegar esse canal aqui e duplicar, né? Como parâmetro aí de objetivo. De acordo? Em relação às posições que temos em aberto, primeiramente, então, dentro do método Leandro, temos RADL. Certo? RADL, posição que foi feita no dia 22. Na sexta, o mercado fechou acima do topinho anterior, então liberou espaço para o papel seguir até a nossa realização parcial. Outra posição que está aberta é a TIMP. TIMP 3, no dia 18/6 foi a posição, RP em 11,01. E o GPA dentro do FR2. Inclusive, esse trade tem alvo está com o alvo 68,08. Trazendo para vocês uma novidade aqui, né? Agora no nosso site vocês podem acompanhar as operações que estão em aberto. Sempre foi uma exigência aí da maior parte das pessoas que nos acompanha, né? Era ser meio difícil encontrar. Agora tem um cantinho bem fácil aqui, né? Acompanhamento, trades. Vou lá em trades em aberto. E ali em trades em aberto, então eu consigo verificar dentro do método Leandro e dentro do IFR2, que são os métodos que a gente acompanha bem de perto dentro deste prazo operacional. Tá? Existe também uma outra aba aqui para os resultados. Então, 100% de transparência aqui com o pessoal. De acordo? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha nas possíveis táticas de guerrilha para o dia. Na sexta-feira o Ibovespa deixou um candle grande. Até é possível que a gente encontre alguma operação dentro dessa tática, né? Então vamos aqui no filtro lá do Bolsa Financeira. E aqui a gente dá uma olhada então o que pode estar se enquadrando. Se tem alguma coisa, né? Bom, então tem alguma coisa aqui que ele já rastreou para nós, né? Vamos ver. GGBR4. Ah, não, mas aqui ele pegou de quinta, né? Eu tô com o filtro, esse filtro aqui que eu tenho que pegar. Então vamos ver aqui a Vale 5. Olha, percebo. Não, mas ele tá me puxando os trades de sexta-feira, tá com algum problema esse filtro aqui. EZTEC. EZTC. Não, ele tá com algum problema esse filtro aqui do Bolsa. Eu vou ter que ver com o pessoal porque ele tá puxando dados bizarros aqui, não faz sentido nenhum com a realidade. Então, não tem papel nenhum de cara assim dentro dessa abordagem. Bom, já que eu resumi o mercado, vamos dar mais uma olhada aqui no índice. Então o índice caminha aí para fechamento do gap, ou para fechamento parcial no mínimo, né? Não tocou nem a média móvel de 9 ainda, nos 15.
E o dólar está fazendo um dano em grande alta. Isso aqui pode ser argumento de trade para quem opera esse modelo aí nos 10 minutos, por exemplo. Só assim, ó. Rapidamente, tá? Em relação ao dólar, essa semana a gente tem um fator muito crítico na quarta-feira, que é o default da Grécia. Tá? Isso tende a produzir um mercado extremamente volátil, absurdamente punk. Lembrando que o dólar vence agora também na terça-feira. Então a gente tem realmente que tomar bastante cautela nas condutas, posições leves, não vamos trabalhar muito pesado agora para não ocorrer isso muito exagerado. Tá? A expectativa é que o euro tenha um forte impacto, ou seja, que haja um recuo mais importante do euro em relação ao dólar e que o dólar aqui inclusive tenha uma possível pressão compradora. Então temos que estar atentos em relação a isso. Não é hora de comprar dracmas, ainda não, tá? Temos que esperar um pouquinho mais, mas muito atento a esse cenário específico da Grécia, que deve agora se resolver entre provavelmente amanhã e quarta-feira. Beleza. Muito bem. Então, recados dados, a gente pode iniciar a interação. O chefe pediu se existe alguma entrada na venda em relação ao boi e qual a margem para posição. Bom, então vamos dar uma olhadinha de perto aqui em relação ao boi. Bom, primeiramente, no diário eu não vejo nenhum argumento para venda no momento. Tá? O papel já está caindo há 1, 2, 3, 4, 5 dias seguidos. E hoje está tentando iniciar algum tipo de retorno à média. Tá? Então na venda eu não vejo trade exatamente agora. Um ponto técnico apropriado para se buscar isso seria a próxima faixa de 150, né? Onde tem um fundinho anterior e é um número redondo. Então aqui nessa zona daria para pensar em trades na ponta de venda, qualquer mínima perdida de candles que tocasse essa zona, né? Que automaticamente tocariam a média móvel de 9, por exemplo. Tá? Percebo que na última correção o mercado tocou a média móvel de 9. Então agora na próxima correção ela deve ser não respeitada e os preços tendem a buscar a média móvel de 21. Olha aqui, ó. Então, no primeiro movimento, o mercado sente a média móvel de 9. No segundo movimento, quem é respeitada é a média móvel de 21. Prestem atenção nesse padrão. Tá? É um padrão meio interessante. Então, agora, o ideal não seria buscar venda na média móvel de 9, mas quando os preços tocassem a média móvel de 21. Seja com o tempo passando e a média caindo, ou com os preços subindo até lá. Em relação a qual é a margem para operar o boi, eu vou te dar uma dica bem legal e útil. Tá? Não adianta eu te dizer qual é a margem hoje e amanhã você precisar operar e não saber qual é a margem adequada. Existe uma planilha aqui no nosso site, aqui no campo específico, tá? Que é a planilha número 3, a planilha de mercado futuro. Naquela planilha você pode identificar então as margens de garantia. Você pode verificar também qual é o tamanho dos contratos. E você também pode, deixa eu abrir aqui a planilha, calcular risco dos seus trades. Tá? Então, aqui está a planilha. Deixa eu fazer as devidas atualizações aqui, né? Lá em dados, atualizar tudo. Pronto. Então eu venho aqui, seleciono o boi, BGI, e aqui ele já me dá automaticamente. Ó. Me dá qual é o contrato vigente, qual é o fator, quando que ele vence, né? Ele vence mensalmente, então o vencimento é mensal. O último dia útil, o horário do pregão, aftermarket, qual é a cotação agora, margem para day trade e a margem para a posição. Então a margem para a posição no boi atualmente é R$ 2.100. Tá? Tamanho do contrato, 48 mil. Isso você pode verificar qualquer mercado. Vamos lá ver o índice futuro. Então aqui o índice futuro, código vigente, meses pares, quarta-feira mais próxima do dia 15, aqui horário de pregão, margem para day trade, margem para posição. Tá? Eu gosto dessa aba aqui de calculadora de risco. Tá? Por exemplo, você pode vir aqui
e selecionar o boi. Vamos fazer o teste daquele trade no semanal do milho que a gente tinha identificado, né? Então, olha só, no gráfico semanal o milho estava gerando um trade, aonde a entrada ficaria em 27,60, 27,60 e o stop em 25,15. Ou seja, um cara que opere um capital de 20 mil reais com risco por trade de 5% não conseguiria operar. Ó, a planilha já disse, você não pode operar. Vamos ver um indivíduo com um capital aí de 50 mil. Ó, um cara com 50 mil reais poderia operar até 2 contratos, se o risco por trade for de 5%. Tá? E o Espinosa mandou aqui a dica, faltam os custos operacionais futuros na planilha. Espinosa, aqui não consta os custos operacionais, porque hoje as corretoras estão com custos bem diferentes. Tá? E no momento em que eu estava produzindo a planilha, a própria XP estava revendo os custos de futuros. Então é por isso que não consta aqui na planilha. Tá? Só por isso. Certo? Então tá aí uma planilha muito útil. Só baixar, por enquanto a planilha é gratuita. Bom, seguindo. O João, em relação ao milho, né, diz que ele entrou a 25,20, excelente, entrou pela média móvel de 9, e que está um pouco ansioso para definir a saída pela virada da média móvel de 9 para baixo. O que você me sugere? Sugiro que você não olhe mais esse gráfico, João. Se você ficar olhando do gráfico do milho, você não vai aguentar e vai cair fora hoje. Fez entrar pelo diário, entrada excepcional. Se ele não ficar olhando o gráfico, ele vai cair fora. Ele não vai seguir o plano dele, se ele entrou pelo diário. Aqui, sim, tecnicamente, tem que esperar a média móvel virar para baixo. Sim. E pagar todos esses stops aqui, sim, que eu tomei também. Essa é a questão da média móvel de 9. A média móvel de 9, eu digo assim, é um setup para quem tem muita coragem e que tem muita fé no sistema. Ou seja, o cara tem que acreditar o seguinte, quando eu perder pouco, mas quando eu ganhar, eu vou ganhar uma cacetada de dinheiro. Então, eu vou ganhar isso aqui, a ideia é tentar segurar toda a posição enquanto o trade está a teu favor. Uma forma de trabalhar esse stop, para quem não realizou, se o cara já realizou parcial, não tem mais estresse, né? É perfeito, exato. Se realizou parcial, não tem mais estresse. Se o cara só trabalhando com um contrato, então ele tem que segurar esse contrato e acreditar que aquele dinheiro que aparece na conta dele como lucro, por enquanto ainda não é o lucro, porque ele não liquidou o trade ainda. Exatamente. Né? Então ele ainda não realizou o dinheiro no bolso. Porque se ele baixa o prazo operacional, ó, nessa venda aqui, aqui fechou o trade. Sim. E se ele começar a computar quanto de lucro ele fez, calculando, agora estou ganhando tanto, agora estou ganhando, aí ele sai antes do que deve. Acho que esse é o grande X da questão no mercado, né? É operar o dinheiro, é ver o real ali entrando e saindo. Isso atrapalha bastante. Então minha dica, João, é não olhar esse gráfico. Não olhe. Senão você vai sair antes da média virar. Vamos dar uma olhada nas aberturas. Então, Rapid 4 aí abrindo com 3% de queda. Abrindo não, né? Trabalhando com 3% de queda. É um papel que interessa. Para venda no final do dia, eventualmente. Está querendo perder o suporte que é a mínima do ano. Mas a maior parte dos ativos ainda não abriu, né? Não, mas já é 10,15. Vale do Rio Doce, queda de 2%. Petrobras ainda não abriu, para abrir em 12,913, então aí com uns 2,5% de queda mais ou menos. Itube também abrindo em forte gap, perdendo a mínima de sexta. Atenção para o Itube no semanal, né? Isso aqui pode gerar venda na perda da mínima, para quem é mais ousado. Basicamente é isso. Atentem aí para os trades de fechamento de gap, né? A Vale está deixando um cenário propício para isso. A superação da massa dos primeiros 15 minutos pode interessar. E a Petro assim que abrir, né? Muito bem. Já temos o primeiro movimento no índice futuro? Sim, já temos. Tá? Só que o trade aqui é na venda, né? Porque o gap de baixa. Ok, Cláudio? Então, trade na venda, se o mercado perder a mínima.
é um trade desconfortável por conta da sombra, né? Então se perder o suporte tem que ser um candle grande limpando o suporte aqui. E na compra, o mercado teria que romper a linha d'água. Então o trade na compra está bem afastado. Lembrando, né, dentro do modelo Leandro, existem infinitos outros modelos. Por exemplo, o modelo de fechamento de gap chorou entrada. Tá? Muito bem, já atingimos aí o nosso horário. Como vocês perceberam, eu tenho feito chats mais curtos, tá? Com o objetivo de deixar nossos vídeos mais objetivos, para evitar que vocês se dispersem, né, e que o conteúdo fique bem claro e útil de fato para a maior parte das pessoas. Eu vou ficar então offline, permaneça em texto no LS Live, que é o canal onde a gente vai manter um relacionamento bem próximo com os clientes LS. Desejo uma boa semana a todos e um ótimo pregão. Valeu pessoal, um abraço.